Olá, meu nome é Thalita e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o processo de respiração celular. Então, a respiração celular ela é um processo bioquímico que vai acontecer nas células e serve para a obtenção de energia, ou seja, isso torna esse processo essencial para todas as funções vitais do nosso organismo, porque sem energia nada funciona. E quando a gente fala de energia em organismos vivos, a gente fala de uma molécula em específico. E essa molécula, ela representa a energia química utilizada no metabolismo. E essa molécula se chama ATP, ou adenosina trifosfato. Ela é composta pelos grupos fosfatos, ou seja, o ATP é trifosfato. Então, a gente observa aqui 3 grupos fosfato. Fosfato 1, fosfato 2 e fosfato 3. Associada a uma molécula de ribose e a uma adenina. Isso é o que a gente chama de molécula que representa a energia metabólica. Ela vai ser utilizada para praticamente todas as funções vitais do organismo, como fonte de energia para todas as funções vitais do organismo. E as reações que eu vou falar posteriormente aqui, elas só são possíveis porque existem as enzimas. E o que seriam as enzimas? Elas são proteínas que catalisam reações químicas, ou seja, aceleram reações químicas. Porque sem sua presença, dificilmente essas reações químicas necessárias para a respiração celular e para diversas outras reações do organismo, elas aconteceriam naturalmente. Então, a enzima é a ferramenta que faz tudo acontecer no nosso corpo, ou no corpo de qualquer organismo vivo. Então, para começar, eu vou dar uma introdução sobre a molécula de glicose, que vai ser essencial para a gente entender todo o processo posterior, da respiração celular. Então, a glicose ela é um importante carboidrato utilizado por vários seres vivos no processo de produção de energia. Ela pode ser desenhada da seguinte maneira, da forma linear, que é como a gente vê aqui. A gente vê 6 carbonos, ou da forma cíclica, desta maneira. Essa é a molécula de glicose. E por meio do armazenamento da glicose na forma de polímero de alta massa molecular, o que seria um polímero? São várias moléculas de glicose juntas, grudadas entre si. E exemplos de polímeros são o amido, que é a forma com a qual as plantas armazenam a molécula de glicose, ou o glicogênio, que é a forma com qual os animais e os fungos armazenam a molécula de glicose. E a célula ela pode estocar grandes quantidades de unidade dessas hexoses, que são glicoses. Hexoses porque tem 6 carbonos. Então, aqui a gente vê um exemplo. A diferença do amido, a principal diferença do amido e do glicogênio é a estrutura, a formação, O desenho das moléculas. A gente vê o amido, ele tem poucas ramificações, diferente da molécula de glicogênio, que é mais, eu diria bagunçado, mas não tão bagunçado. Dá para entender, vendo esse desenho, dá para ter uma noção. É uma diferença conformacional da molécula. E quando a demanda de energia aumenta, a glicose pode ser liberada desses polímeros, ou seja, separada desses polímeros de armazenamento e utilizada para a produção de ATP, que é a molécula responsável pela energia metabólica. E essa separação, essa produção de ATP, ela pode ser feita de maneira aeróbica, ou seja, utilizando o oxigênio, ou da maneira anaeróbica, sem oxigênio. Aqui é o processo de glicólise,
né, nessa imagem. O que é glicólise? Lise. Toda vez que você lê lise, ou em nome de enzima, ou nome de reação, significa quebra. A quebra da glicose, posteriormente, vai gerar a energia metabólica, o ATP. Então, a nossa aula será dividida da seguinte maneira: respiração aeróbica, aquela que usa oxigênio, que é feita pela maioria dos seres vivos, que conhecemos, mamíferos, até as plantas fazem, e fungos, algumas bactérias. Então, respiração aeróbica vai ser separada em glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. E, no final da aula, eu vou comentar sobre a respiração anaeróbica. É um processo de formação de energia, formação do ATP, sem a utilização do oxigênio. É feita por algumas bactérias do reino Archaea, que são aquelas que vivem em ambientes inóspitos, né? E eu vou dar alguns tipos de exemplos dessa respiração aeróbica. Não são só as arqueias que fazem esse tipo de respiração. A gente vai ver mais detalhadamente já já. Então, a respiração aeróbica, ela é aquela em que há a participação de oxigênio, como eu disse anteriormente. E ela pode ser dividida em 3 etapas. A glicólise, que é a quebra da glicose. E aí, os frutos da quebra dessa glicose, ela vai ser utilizada pelo ciclo de Krebs e, posteriormente, a fosforilação oxidativa. Então, aqui a gente tem esquematizado, né, bem resumidamente, esse processo de respiração aeróbica, onde vai usar uma molécula de glicose mais 6 oxigênios. E a partir de todas as etapas do processo, que eu vou falar detalhadamente de cada uma, vai resultar em 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água, mais a energia metabólica. Aqui é a molécula de oxigênio, para a gente ter uma noção. Então, vamos lá. A glicólise, ela é o processo de degradação da glicose, de quebra da glicose. E ela ocorre no citoplasma celular, ou seja, no líquido intracelular. E a primeira reação da glicólise, ela é importante saber dela, é importante saber como ela ocorre, por causa da função dela. Essa relação, ela vai possibilitar a permanência da glicose nas células para a etapa posterior. Porque a glicose, ela tem... Todas as células têm uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe o que vai entrar e o que não vai entrar. E a glicose, ela entra e sai muito facilmente das células, porque ela é a fonte de energia. E essa primeira reação, ela adiciona um grupo fosfato à molécula de glicose, e esse grupo fosfato, quando a glicose está associada a esse grupo fosfato, ela não consegue sair da célula, o que vai fazer com que ela fique ali dentro para ser possível as etapas posteriores. E esse processo, ele precisa de energia para acontecer. Esse fosfato, que é associado à glicose, ele vem de uma molécula de ATP. Poxa, mas gasta energia para fazer energia? Sim, é isso que acontece. E precisa ser gasta essa energia para que a molécula fique ali dentro e para que ocorra o processo. Então, e a enzima que faz esse processo chama hexoquinase. Ela que faz a reação acontecer. Então, a glicólise, ela vai ser dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a fase preparatória. É a fase que vai preparar essa molécula de glicose para ser quebrada. Então,
Nessa fase ocorre a preparação para a transferência de elétrons e a fosforilação do ADP, ou seja, eles tiram o fósforo da molécula de ATP, vai utilizar a energia da quebra da molécula do ATP. E quando você quebra a adenosina trifosfato, você gera a adenosina difosfato, que seria esse ADP que está aparecendo aqui, que vai aparecer aqui também. Então, aqui a gente tem o primeiro processo, né? Quer dizer, a primeira etapa do procedimento. E é onde ocorre gasto de energia. Isso é importante saber. Então, a gente tem a molécula de glicose, um ATP é utilizado, adenosina trifosfato, e o que sai dessa reação é a adenosina difosfato, que vai ser utilizada posteriormente. Gera a glicose 6-fosfato. Depois tem outra reação aqui, que é feita por uma enzima conformacional que muda a organização dessa molécula. E também, a partir dessa molécula nova, que é a frutose 6-fosfato, ela vai utilizar um ATP. Vai sair um ADP dessa reação e vai gerar a frutose 1,6-bifosfato. Ou seja, tem 2 fosfatos nessa frutose já. A gente vai ver por que isso está acontecendo. E agora, a partir dessa molécula de frutose 1,6-fosfato, que tem 2 fosfatos nessa molécula de frutose, a partir dela ocorre a fase de pagamento. Então, a gente tem o pagamento, nessa etapa, o pagamento dos 2 ATPs gastos, né, no começo. E essa molécula, como vai dividir essa molécula de frutose, tudo que ela gerar vai ser em dobro. Então, vai ter o pagamento de 2 ATPs que foi gasto e vai originar mais 2 ATPs, porque isso acontece em dobro. Essa molécula de frutose, ela tem 6 carbonos. Ela vai ser quebrada no meio, vai ficar 3 carbonos. E de cada desses 3 carbonos, que a gente chama de gliceraldeído, vai ser originado 2 ATPs. Então, no final de toda essa etapa, a gente vai ter um saldo de 2 ATPs, porque vai originar 4. Como foram gastos 2, a gente vai ter um saldo final de 2 ATPs. Porque menos 2 desses 4 vai servir como pagamento, né? Pelo que a gente utilizou de energia. E a gente vai ter um saldo final de 2 ATPs. E ao final dessa fase de pagamento, a gente tem a molécula do piruvato, que é o final do processo da quebra da glicose. Essa molécula de piruvato, ela vai ser muito importante para dar início ao ciclo de Krebs. Então, de saldo de energia final, né, de todo esse processo. A fase preparatória foram gastos 2 ATPs, como eu comentei anteriormente. E na fase de pagamento, a gente tem 4 ATPs e 2 piruvatos no final dessa etapa. Então, a gente tem um saldo positivo de 2 ATPs, 2 piruvatos e 2 NADHs. Esses NADHs vão ser muito importantes posteriormente. Então, aqui é a glicólise resumida, né? É o processo de glicólise resumido em GIFs, onde fica melhor para visualização. Então, a gente tem uma molécula com 6 carbonos, a gente adiciona fosfato, depois quebra essa molécula em 2 e acontece uma série de reações nessas moléculas que vai transformar elas em piruvato, que é só uma conformação diferente da molécula do gliceraldeído.
Enfim, é importante saber, no final de tudo isso, de todos esses nomes, é importante saber que a etapa de glicólise, ela vai gerar 2 moléculas de piruvato, 2 moléculas de NADH e 2 moléculas de ATP. Então, da glicólise para o ciclo de Krebs, a gente tem uma reação intermediária. Para continuar o processo de formação de energia, a partir da molécula de glicose, é necessária a transformação do piruvato em acetil-CoA para que ocorra o início do ciclo de Krebs. O acetil-CoA vai ser a molécula precursora que vai ativar todo o ciclo de Krebs. E esse piruvato, ele vem da glicose, mas acetil-CoA, que vai dar início para a fase posterior da respiração celular, ele pode vir também dos fat acids, que são os lipídios, né, as células de gordura do corpo. Quando você quebra as células de gordura do corpo, você pode gerar acetil-CoA. Essa acetil-CoA posteriormente vai virar energia através do ciclo de Krebs. E pode vir de aminoácidos também, que são, normalmente, para a obtenção deles é necessário quebra de proteína. Então, essa reação também vai gerar acetil-CoA, que posteriormente gera energia. Mas a via preferencial de obtenção de energia é pela quebra da glicose. Quando não se tem glicose no sangue, vai quebrar gordura. Quando não tem gordura mais, o corpo vai começar a utilizar proteína, ou seja, os músculos, para obtenção de energia. Quebrar as células musculares, as moléculas proteicas que compõem os músculos. Então, o ciclo de Krebs, né, ele vai ocorrer nas mitocôndrias, que são organelas celulares que a gente viu posteriormente na aula de organização celular, né, com a Kênia. Então, a mitocôndria ela é dividida da seguinte forma: existe a matriz mitocondrial, que é onde vai acontecer o ciclo de Krebs, as cristas mitocondriais, que são, ela tem 2 membranas, que é a membrana interna e a membrana externa. A externa é que separa ela do ambiente ali da célula, é o que faz a mitocôndria ser a mitocôndria. E dentro dela tem outra membrana, e essa membrana vai ser muito importante para o processo de fosforilação oxidativa, que eu vou demonstrar posteriormente, porque ela gera 2 ambientes dentro da mitocôndria. Isso vai ser muito importante para obtenção de energia potencial. Agora, vamos falar sobre a conversão do piruvato. O piruvato é aquela molécula que foi originada pela quebra da glicose. Então, para esse piruvato virar acetil-CoA, que é a molécula que vai começar o processo de obtenção de energia lá dentro da mitocôndria, é necessário o gasto de uma molécula de NAD+, e nessa conversão a gente vai gerar um NADH, que esse NADH vai ser muito importante posteriormente. E durante esse processo, um gás carbônico é liberado. Aí a gente já tem o primeiro gás carbônico liberado de todo esse processo. Por isso que chama respiração. Ele libera gás carbônico. Esse carbono, ele vai ser originado da quebra da molécula de glicose, ou da transformação, nesse caso, do piruvato para acetil-CoA. Mas, querendo ou não, está relacionado à glicólise, porque o piruvato veio da glicose, né? Então, ocorre a liberação de gás carbônico e o consumo de oxigênio na última etapa. É esse o processo que a gente chama de respiração celular aeróbica, porque vai usar o oxigênio.
Então, o ciclo de Krebs, o que acontece lá? O poder redutor produzido, ou seja, o poder energético dessa cadeia de reações, né, dessa cadeia de quebras, poder redutor é isso, o que vai quebrar as moléculas e dar origem a outra, será usado para gerar um gradiente eletroquímico, ou seja, uma diferença entre carga elétrica através da membrana da mitocôndria, posteriormente para a fosforilação oxidativa. Então, o saldo após o ciclo de Krebs são 8 NADH, 6 hidrogênios, 2 FADH2, 2 GTP, que é como se fosse um ATP, só que em vez de adenina tem guanina. Também é uma molécula energética, mas a principal molécula energética é o ATP. Dois complexos CoA, que é o que sai dessa acetil-CoA, e 4 gás carbônicos. Então, a gente pode ver aqui um esquema de como vai funcionar. O ciclo começa através da molécula de acetil-CoA. É um ciclo porque essa acetil-CoA ela vai ser associada a uma molécula que chama oxaloacetato. E no final de todas as reações químicas que vai acontecer, a molécula final vai ser o oxaloacetato. Então, teoricamente, uma molécula de oxaloacetato, ela pode utilizar diversas moléculas de acetil-CoA para a produção de energia. E é isso que torna o sistema bem eficiente. Então, aqui um GIF também explicando todo o processo do ciclo de Krebs. E a gente pode ver que ocorrem mudanças conformacionais na molécula, organizando ela de um jeito que, quando ela for quebrada, ela libere a maior quantidade de energia possível. Então, a gente tem o piruvato sendo convertido em acetil-CoA. Agora, a gente tem essa acetil-CoA sendo associada às moléculas de oxaloacetato. E a gente pode perceber pela quantidade de gás carbônico. Vou esperar começar de novo para explicar. O oxaloacetato tem 4. Essa acetil-CoA vai fornecer mais 2. Aí agora a gente tem 5, 4 e 4 no final. E esse processo de retirar o gás carbônico, ou o carbono, que vai gerar o ATP, ou a energia em forma de NAD, que a gente vê. Aqui, ó, formou um NAD, formou um ATP, saiu um gás carbônico. É esse o processo que ocorre no ciclo de Krebs. Aqui a gente tem mais calmo, né, para explicar o ciclo de Krebs. Ou esse ciclo também é conhecido como ciclo do ácido cítrico, porque quando a acetil-CoA é associada ao oxaloacetato, gera uma molécula que chama citrato, ou ácido cítrico. Então, aqui a gente tem todo o processo. A gente pode perceber que ocorrem mudanças. Aqui a gente tem uma molécula de 6 carbonos e vai acontecer mudanças na conformação dessa molécula. Tá vendo? Aqui a gente tinha essa ligação OH. Agora a gente não tem mais, a gente modificou a molécula de forma que formasse uma cadeia dupla aqui com o oxigênio no isocitrato, ou seja, o citrato ao contrário. A quebra desse isocitrato vai liberar uma molécula de gás carbônico, também vai liberar uma molécula de NADH. Próxima etapa, cetoglutarato. Ocorrem mudanças conformacionais na molécula. E toda vez que sai um gás carbônico, gera energia em forma de NADH. A gente vai ver posteriormente que eu tô falando de NADH, mas um NADH, ele vai funcionar posteriormente para produção de 3 ATPs.
Por isso que o NADH é importante. E aqui a gente tem também a quebra da molécula gerando o ATP. Aqui a gente pode ver que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, né? E aí as enzimas reorganizam essa molécula de uma forma que tira um fosfato dela, adiciona a um ADP, que é uma adenina difosfato, que tem 2 fosfatos, gerando um ATP, adenosina trifosfato, 3 fosfatos. Então, são mudanças conformacionais na molécula e no final do ciclo, a gente tem a molécula que iniciou o ciclo, que é o oxalacetato. A gente não tem mais acetil-CoA, porque ela veio lá do piruvato, veio lá dos ácidos graxos, que são as moléculas de gordura, ou veio das fibras musculares, né, da proteína, que são dos aminoácidos. E a próxima etapa do processo de respiração celular aeróbica é a fosforilação oxidativa. Ela vai ocorrer na membrana interna da mitocôndria, onde todo esse processo do ciclo de Krebs aconteceu na matriz mitocondrial, aqui dentro da mitocôndria. E o que vai acontecer agora na fosforilação oxidativa? Nessa membrana interna da mitocôndria, existem essas proteínas que a gente pode ver aqui no desenho. Essas proteínas, elas vão funcionar para mandar hidrogênio para a camada externa da mitocôndria. Vai passar da membrana interna para a camada externa. E esse hidrogênio, ele vem dos NADs e dos FADs que foi produzido anteriormente. E por que ela fica passando hidrogênio para fora da mitocôndria? Não fora da mitocôndria, ainda está dentro dessa membrana externa, mas está fora da matriz mitocondrial, que é a parte mais interna da mitocôndria. Porque esse hidrogênio, em excesso na parte de fora, vai resultar numa grande diferença energética, que eu vou explicar mais posteriormente para que serve. E aqui, neste complexo de fosforilação oxidativa, porque a gente fala oxidativa? Porque vai usar oxigênio nesse terceiro complexo de proteína, onde esses 2 elétrons que foram retirados do FAD e do NAD nas etapas posteriores, eles vão ser associados aos hidrogênios, que foi resultante lá do ciclo de Krebs e da glicólise, que veio aí também, vai ser associado a uma molécula de oxigênio. Nessa reação, também vai liberar um hidrogênio para fora da mitocôndria e vai resultar na formação de água, essa água metabólica. E essa quarta etapa do sistema eu vou falar já dela, porque essa terceira etapa que vai de fato gerar a energia metabólica, vai gerar o ATP. Então, a fosforilação oxidativa vai funcionar desse exato momento, dessa forma. É um processo de jogo para cá, jogo para lá, jogo para cá, jogo para lá, os elétrons e os hidrogênios. E essa cadeia de transporte de elétrons, que é como a gente chama aquele complexo de proteínas, esse complexo de proteínas que eu demonstrei, ela vai produzir uma diferença de potencial através dessa transferência dos íons de hidrogênio pelas membranas. E essa diferença de potencial, ela vai gerar
Essa diferença de potencial eletroquímico vai gerar força motriz, ou seja, uma força que vai dar impulso para a produção de ATP. E essa produção de ATP, essa força motriz vai ser usada pela proteína de membrana que chama ATP sintase, que vai gerar o ATP. Aqui, nessa imagem preta, é como essa enzima funciona de forma realista. Cada pontinho aqui é um elétron, é um átomo, né? E aqui é como ela funciona realmente dentro da mitocôndria. Vai girando e cada giro desse gera um ATP. Aqui é uma maneira descritiva, né, de explicar esse processo, onde todo esse hidrogênio carregado no meio fora da mitocôndria vai ser obrigado a passar por esse caminho, porque tudo tende ao equilíbrio dentro da célula. E como ali está muito carregado, a célula vai tentar fazer com que aquilo se organize, né? Então, todos esses NADs e esses FADs geraram esses hidrogênios nessa parte, que são impulsionados através dessa molécula de ATP sintase. E esse processo de passagem do hidrogênio vai gerar energia para unir um fosfato a uma molécula de ADP, de adenina difosfato, gerando, que a gente pode ver nesse exato momento, energia para fazer essa ligação química. E por que o ATP é tão importante? Porque a quebra dessa molécula de ATP que vai liberar energia. Então, logicamente, é necessário energia para fundir esses fosfatos, né? Para gerar essa molécula. Só que neste caso, a energia utilizada para fazer energia é essa força motriz gerada pela diferença de potencial elétrico dentro da mitocôndria. Então, no final de todo esse processo que eu falei, o saldo de energia é o seguinte: 2 NADH vieram da glicose. Isso é importante vocês terem anotado. A maioria das questões de vestibular, elas são focadas nesse quesito de saldo de energia final da glicólise. Ou, da glicólise não, desculpa, da respiração celular, né? Então, a gente tem aqui 2 NADH da glicólise, que vai, como eu disse anteriormente, um NADH vai ser responsável pela produção de 3 ATPs. Então, 2 NADHs vieram da glicólise, vai resultar em 6 ATPs. 8 NADHs vieram do ciclo de Krebs, ou seja, toda aquela mudança conformacional na molécula e as quebras consecutivas, a saída de gás carbônico, vai servir para gerar uma molécula de NADH, que na fosforilação oxidativa, na última etapa da respiração celular, é utilizada para a formação de ATP. Então, do ciclo de Krebs saem 8 NADHs, ou seja, vai gerar 24 ATPs. E do ciclo de Krebs também saem 2 FADs, que vai gerar 4 ATPs. Isso a gente tem da cadeia respiratória, ou seja, da cadeia na qual ocorreu a saída de gás carbônico e houve a utilização do oxigênio. Então, o balanço energético final da respiração aeróbica é: da glicólise a gente tem 2 ATPs, do ciclo de Krebs a gente tem 2 ATPs, porque na glicólise não forma só NAD, e no ciclo de Krebs não forma só NAD, também tem a produção de energia naquelas reações. Então, glicólise, 2 ATPs, ciclo de Krebs, 2 ATPs, cadeia respiratória, 34 ATPs, que foi o que utilizou todo aquele NAD, aquele FAD que produziu nas etapas anteriores. No
final de todo esse processo de respiração, a gente tem 38 moléculas de ATP. Agora, eu vou falar sobre a respiração anaeróbica, que é aquele tipo de respiração que não utiliza o oxigênio. É a produção de energia sem a utilização de oxigênio. Certas bactérias, elas são incapazes de realizar respiração aeróbica, pois elas não têm as enzimas que participam do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, que é o que faz acontecer. As enzimas, como eu disse logo no começo da aula, é a ferramenta que torna tudo isso possível, né? E neste tipo de respiração, não há cadeia transportadora de elétron. Neste caso, substâncias orgânicas que vão receber os elétrons. Ou seja, não há todo aquele processo de fazer diferença de potencial para passar por como se fosse uma máquina, né? Aquela molécula de ATP sintase, lembra que eu mostrei girando? E a respiração anaeróbica, todo o processo que gera energia da respiração aeróbica é chamado de fermentação. Aqui eu vou dar o exemplo de duas fermentações, que é a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Aqui nessa tabela, a gente já tem a diferença entre as duas. Então, tipo de fermentação, vamos começar pela alcoólica. O produto final dela é o álcool etílico, ou seja, o etanol. E quem realiza a fermentação são bactérias ou leveduras, que são tipos de fungos microscópicos. E agora o tipo de fermentação lática, que de produto final gera o ácido lático. E quem realiza essa fermentação? Bactérias e células do tecido muscular humano. O nosso corpo faz dois tipos de respiração. A respiração celular aeróbica, que é a que fornece mais energia, e a respiração celular anaeróbica, quando há ausência de oxigênio. Que eu vou falar posteriormente, mas eu vou dar um spoiler agora, né? Quando ele faz muito exercício e fica com dor no músculo depois, sabe? Aquele cansaço que dá no dia seguinte de fazer muito exercício, ocorreu o processo de fermentação lática dentro do seu músculo, porque faltou oxigênio para a demanda de energia. Então, ele escolheu uma rota alternativa para a produção de energia, unindo a respiração aeróbica, né, energia provinda da respiração aeróbica, mas fazendo um extra de energia através dessa fermentação lática. Vou explicar já como funciona o processo. Então, na respiração anaeróbica, sem oxigênio, vou reforçar muito essa parte. Utiliza-se a molécula de glicose e ocorre o processo de glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, para formar os dois piruvatos. E o que vai gerar a partir desses dois piruvatos vai depender do metabolismo energético do organismo. Então, nesse primeiro caso, nesse primeiro exemplo, as leveduras, né? As leveduras aqui, que são fungos microscópicos, fungos unicelulares, só tem uma célula, vai gerar, através dessas duas moléculas de piruvato, o álcool etílico. E esse processo é conhecido como fermentação alcoólica. E um exemplo que utiliza essas leveduras na produção de vinhos e cervejas. O álcool proveniente da cerveja e do vinho vem desse processo de fermentação feito pelos fungos microscópicos, as leveduras. Aqui a gente tem também o que utiliza duas moléculas de piruvato.
as células musculares e as bactérias láticas. Vai gerar, a partir dessas duas moléculas de piruvato, o ácido lático. Esse processo é conhecido como fermentação lática. Um exemplo, a produção de iogurtes, produção de energia extra para o organismo, nos músculos também. Aqui a gente tem as bactérias do vinagre, que utilizam essas moléculas de piruvato para formar o ácido acético. Esse processo se chama fermentação acética. Um exemplo que utiliza esse processo é quando o vinho se transforma em vinagre. Se você pegar um vinho e deixar no sol e beber uns 2 dias depois, vai sentir um gosto muito azedo daquele vinho, que é esse processo que resulta nisso. Aí aqui a bactéria Clostridium, que vai usar 2 piruvatos para fazer o ácido butírico. Esse processo de fermentação chama fermentação butírica. O exemplo, altera a manteiga, deixa a manteiga mais consistente ou não consistente, diferente de manteiga e margarina, se não me engano. Aqui a gente tem um exemplo da fermentação lática. Então, os lactobacilos, que são as bactérias presentes no leite, que fazem essa fermentação lática, em que o produto final é o ácido lático, que foi como eu falei anteriormente. Para isso, eles utilizam como ponto de partida a lactose, que é o açúcar do leite, onde ele é desdobrado, ou seja, reorganizado por ações enzimáticas, que vai acontecer fora das células bacterianas, né? Essas reações de quebra de lactose em glicose e galactose. Mas as enzimas que faz essa quebra é liberada pela bactéria, mas acontece ali fora a quebra da lactose. A bactéria espelha aquela enzima para o meio fora da bactéria, meio extrabacteriano, e lá quebra a glicose, quebra a lactose em glicose e galactose. Essa glicose e galactose vão entrar dentro das bactérias e é ali que vai ocorrer esse processo de fermentação lática. Aqui a gente tem a molécula de lactose para exemplificar, e quando a gente quebra essa molécula de lactose, a gente gera uma molécula de glicose e uma molécula de galactose. Então aqui a gente tem a fermentação lática, o esquema de como ela funciona. A partir de uma molécula de glicose, a partir da quebra dessa molécula, vai gerar 2 NADHs e 2 ATPs. No final da quebra, a gente tem o ácido pirúvico, 2 ácidos pirúvicos, que serão utilizados, né, carreados por moléculas orgânicas, vão ser transformados em ácido lático, que é a fonte de energia é o produto final da produção de energia dessas bactérias. E nesse processo teve a produção de 2 ATPs. Aqui a gente tem desenhado de forma que dê para entender a quantidade de carbono das moléculas. Então, de glicose vai formar ácido pirúvico, de 6 carbonos quebra para 3. Então, aqui desse ácido pirúvico, vai sair 2 ácido pirúvico, certo? E nesse processo gera 2 ATPs. Aqui, para converter esse ácido pirúvico em ácido lático, é consumido esses 2 NADs provenientes da quebra da glicose. A gente pode ver aqui. Então,
Então, no final de toda essa etapa, através de uma molécula de glicose, a gente tem 2 moléculas de ácido lático mais energia, que é o ATP. E o ácido lático que dá o gosto do Yakult, né, que a gente vê. E aqui a fermentação lática. A gente tem aqui ilustrado a célula do nosso músculo, a fibra muscular. E aqui a gente tem a diferença, né, a divisão entre a fermentação lática e a respiração aeróbica. Na respiração aeróbica, esse ácido pirúvico, que seria o piruvato, vai lá para a mitocôndria, que vai gerar vai fazer funcionar o ciclo de Krebs, depois vai ocasionar a fosforilação oxidativa, que vai gerar ATP, consumir oxigênio e liberar gás carbônico. Ocorre a conversão dessa energia química em energia mecânica nos nossos músculos, certo? Essa energia química proveniente das bactérias, das mitocôndrias. Porém, a fermentação lática é um processo mais rápido, onde a quebra dessa glicose presente no sangue vai gerar o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico vai originar o ácido lático. E esse ácido lático, que é um resíduo dessa produção de energia extra, né, dessa fermentação lática para o músculo funcionar, quando usado em excesso, né, ele é um resíduo desse atalho para gerar energia. E é ele que causa dor muscular após exercícios em excesso. Aqui a gente tem a fermentação alcoólica, que as leveduras e algumas bactérias fermentam os açúcares, produzindo o álcool etílico e gás carbônico. E esse processo é denominado fermentação alcoólica. Ocorre da seguinte forma: 2 moléculas de ácido piruvato, produzidas, né, através da glicólise, são convertidas em álcool etílico, também chamado de etanol. E neste processo ocorre a liberação de 2 moléculas de gás carbônico e a formação de 2 moléculas de ATP. Aqui a gente tem, né, o processo de glicólise é o mesmo da fermentação lática e o mesmo da nossa glicólise, que gera o ácido pirúvico, o piruvato. Só que o produto final da fermentação alcoólica é o etanol, e não o ácido lático, como a gente viu anteriormente. Então, no final desse processo de fermentação alcoólica, a gente vai ter uma glicose gerando 2 gás carbônicos, 2 etanol, 2 moléculas de álcool, né, etanol, álcool etílico, e energia metabólica, que é o ATP gerado aqui na quebra da glicose. É isso por hoje, gente. Muito obrigada. Assistam os demais vídeos do canal. É isso. Até mais.